Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Fábio Gomes, ele que é especialista em programação neurolinguística. Antes de tudo, agradecer, Fábio, por ter aceitado o nosso convite. Você que está trazendo para cá, realizando o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. Quando vai ser realizado esse congresso e a quem pode ser feito o convite para a participação? Muito obrigado você por me responder, por me receber, certo? E o Congresso Alagoano do Desenvolvimento da Mente Consciente será realizado no dia 30 de setembro e 1º de outubro no Hotel Jatiuca. O público-alvo, né, ele está ali entre os administradores, gerentes, líderes, estudantes, não importa o nível, profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação e aquelas pessoas que apreciam aprender coisas novas e diferentes. Quando a gente fala do desenvolvimento da mente consciente, podemos, por um jogo de palavras, dizer que a mente de um público médio, da maioria da população, não está totalmente consciente? Eu iria um pouquinho mais longe. Imagine que você tem aí uma média de 10 decisões durante o seu dia. Sei tá? lá, acho que tem mais vamos colocar uma média que dê para que todos acompanhem o raciocínio. Dessas 10, 9 são inconscientes. Isso não sou eu que estou falando. Mas tá? o corpo teria como funcionar sempre consciente? Exemplo, vou acordar, primeira decisão consciente. Bom, isso aí é uma reação involuntária e necessária para a vida. A questão da decisão é diferente. Por exemplo, respirar, ele precisa ser inconsciente. Por quê? O seu cérebro ele já tem um funcionamento muito bem organizado. Eu sei que o meu corpo ele tem que se movimentar, eu sei quantos passos eu preciso dar até a esquina, isso tudo é calculado. Eu não conseguiria ter tanta energia gerada no corpo para conseguir calcular cada passo, cada respiração, cada palpitação do corpo, certo? A escolha não. A escolha muitas vezes ela se torna inconsciente. Por quê? Porque ao passar do desenvolvimento da vida, todo ser humano ele é educado a olhar para um único lado. Então vamos pensar assim em duas formas de pensar. Pensar de uma forma sistêmica e pensar como se fosse algo ligado ao pensamento cartesiano. Certo. Tá? Pensamento cartesiano, isso é certo, isso é errado. Pensamento sistêmico, todas as possibilidades que podem se abrir quando você olha para ambos os lados. Certo. Para a direita ou para a esquerda. Não ao mesmo tempo, você escolhe. E eu darei um exemplo bem simples de algo inconsciente que está de uma forma muito presente no nosso dia a dia. Algumas pessoas tentam, através da linguagem, motivar outras pessoas a sair de um estado crash. Que seria isso? De um estado de tristeza, de um estado de uma pessoa que esteja travado, ok? Certo. Às vezes, através da linguagem, essa pessoa não consegue retirar essa pessoa desse estado, tá? Como é que isso funciona? Você identifica isso pela estrutura da linguagem. Seria mais ou menos assim. Eu tenho no meu lado direito o problema, no meu lado esquerdo a solução. Quando eu quero ajudar aquela pessoa, e eu estou falando de uma parte muito pequena da população que olha para a solução. Uma parte muito ampla olha para o problema, fala sobre o problema, é especialista no problema, toda a linguagem é levada para o problema, mas ele acredita que está trazendo a solução. E você tira isso em uma conversa no dia a dia. Por exemplo, alguém vem e conta uma ideia fantástica que teve. Aí as pessoas provavelmente vão dizer, eita, que bacana, mas o problema geralmente após essa frase, todos os problemas são revelados, mas nem sempre as saídas, o resultado positivo para aquilo é colocado em foco. Eu vou fazer uma pergunta antes, até para continuar nesse ponto aqui que a gente estava fazendo, que é a seguinte, você abriu e mostrou que o Congresso é para todos. Sim. A ferramenta do Congresso pode ser uma ferramenta para a sua melhoria de qualidade, desde a sua vida pessoal como na vida profissional? Ou o Congresso seria para as pessoas que vão preparar as outras pessoas? Essa é uma pergunta muito bacana. Pense que o pensamento humano, ele está presente em tudo.
tá? Eu poderia, sim, direcionar um congresso apenas para os meus companheiros de trabalho, que são os professores. Porém, às vezes, apenas os professores, eles não têm a força necessária para fazer aquilo que realmente é aquilo que necessita para alguma mudança. Porém, se eu começar a utilizar a força do professor, mais o psicólogo, mais o terapeuta, são pessoas que já estudam, mas quanto mais informação, melhor o resultado. E se além disso, eu ainda conseguir levar pessoas que não estão em nenhum desses campos, como por exemplo os administradores que lidam com pessoas, que gerenciam pessoas e que muitos, inclusive, separam do seu tempo para preparar pessoas para ajudar outras pessoas. Pense que o congresso ele é para todos, sim, porém é muito importante dizer que até dentro dos campos de atuação do congresso, são essas pessoas que eu citei para você, pense que nem todos estão abertos para um conhecimento novo, um conhecimento estruturado. Então, é fundamental saber que cada público desse é responsável por algo que realmente será responsável por uma mudança. Então, pensando dessa forma, cada um atua na sua área. É importante para a vida profissional, claro, e para a vida pessoal, melhor ainda. A gente está falando sobre o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. Para você que está nos assistindo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 82 987 29 2453. Você pode buscar na internet o Professor do Pensamento, assim como no Facebook e no Instagram, e vai poder pegar informações sobre esse congresso que vai acontecer no dia 30 e no dia 1º de outubro. E aí, falando desse congresso aqui com o Fábio Gomes, o especialista em programação neurolinguística, eu tenho visto nos dias de hoje, professor, que, não nos dias de hoje naturalmente, mas nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, por um trabalho que existe hoje da relação de meios de massa, de televisão, de rádio, o produto hoje ele é incentivado a você trocar além de consertar. Né? Você tem um tablet, uma TV, ela quebra quase, o conserto é quase o valor da troca. E geralmente há um incentivo à troca. Ao mesmo tempo, você tem na política brasileira uma palavra muito comum que é reforma, que é uma espécie de conserto, mudança nesse sentido. Trazendo isso para a mente, para a vida pessoal, como conduzir a vida, pensa a neurolinguística, o coach, o metacoach, as ações de pensamentos com o cérebro. Ou é melhor conduzir a sua vida reformando o que tem, fazendo uma disrupção, quebrando o que tem, ou há momentos e momentos, situações e situações? Sua pergunta, mais uma vez, foi maravilhosa. Na programação neurolinguística, só na programação neurolinguística, tá? Você vai ouvir um termo chamado ressignificação. Certo. O que é a ressignificação? Que depois ela foi exportada para coaching, ela foi exportada para a hipnose e ela é utilizada também. Mas vamos pensar, ressignificação. Às vezes, por você não conseguir de forma consciente ultrapassar o fator crítico e até o seu subconsciente, que é onde tem todas as informações, então você está agindo de acordo com aquilo que você acredita que é o real, ok? A ressignificação, na verdade, é um processo em que você visita uma memória, visita um comportamento, visita uma crença. Com isso, você visita ela de forma tridimensional. Olha que bacana. Algo que já aconteceu e que hoje, de alguma forma, ele pode te travar em algo ou pode ser o segredo para você conseguir alguma coisa. Então, dentro da ressignificação, você não destrói, você não troca. Você utiliza o que já tem, você reorganiza aquilo e traz para o seu momento atual algo realmente revigorado.
O processo de ressignificação, ele é tão bacana, mas tão bacana. Eu vou contar um fato meu, tá? No Master Practitioner, existe um exercício chamado reprint, que é a reimpressão. De uma forma muito inconsciente, alguns de nós levamos para a vida alguns comportamentos, algumas ações, alguns medos de alguns de nossos familiares. Meu pai, ele sofreu um acidente na mão esquerda. E aí ele passou muito tempo sem usar a mão esquerda. Eu era muito novo e eu somatizei, ou seja, eu trouxe para o meu corpo aquela mesma ação dele. Quando eu comecei a tocar violão, a minha mão esquerda não funcionava como tinha que funcionar. A direita sim. Então, acredite, após esse exercício, é claro que foi uma sequência de 3, mas esse exercício, essa ferramenta, eu visitei essa memória, visitei exatamente tudo o que tinha acontecido e a partir daquele momento eu entendi onde era que estava a trava. E aí sim, a partir daquele momento em que eu vejo, encontro alguma coisa, eu consigo fazer a ressignificação. Mas você não perde esse laço com seu pai? Não, essa é a melhor parte. Se eu fosse falar de mudança ou de destruição, realmente, toda vez que eu revisitasse uma crença limitante que estaria ligada ou linkada, né, a algo ou alguém, eu estaria me desfazendo daquilo. Porém, nossa mente, né, não vou falar de religião, mas Deus é tão sábio que na sua criação, Ele não permite que nada seja destruído, mas tudo pode ser transformado, assim como na vida, assim como na natureza. Nada é destruído, tudo é transformado. Então a neurolinguística, nesse caso, se colocaria contra uma disrupção, um corte. Sim, com certeza. Ela mandaria consertar a TV, não quebrar a TV, não trocar de TV. Em alguns momentos até pode se transformar a TV em algum outro objeto, tá? Mas isso existe possibilidades. Não existe hoje eu dizer a você, esse caso acontece isso, esse. São coisas que dependem muito da pessoa. Na neurolinguística, nós temos pressupostos. Um deles, mapa não é território. Aquele conhecimento que eu tenho, teórico, nem sempre vai ser a realidade palpável. Pense que um ser humano, ele é diferente de outro ser humano. Ele pode ter um comportamento muito parecido, um comportamento igual, pode ter vivido situações parecidas, porém na mente dele, toda essa reação, ela é única. E tratando com esse respeito, a ressignificação, ela é adequada a cada ser vivo, a cada ser humano. A mente seria reorganizar os móveis e não fazer um puxadinho, né? Exatamente. O puxadinho, por favor, se for para fazer esse puxadinho, então não vamos fazer nada desorganizado. Vamos construir uma outra casa que vai agregar ainda mais valor, mas nada com remendo. Agora, claro, né, isso é fundamental dizer o seguinte, na área de desenvolvimento humano, você falou aí algo fantástico sobre a questão a forma com a qual as pessoas veem, a mídia também vende, trocar e não consertar, tá? Na minha área, na área de desenvolvimento humano, também existem pessoas que, com um pensamento muito comercial, elas vão falar de uma forma diferente dessa que eu estou falando, ok? Porém, cada um é responsável pela informação que transmite para o mundo. Eu não serei aqui uma pessoa irresponsável a ponto de dizer o seguinte, eu vou curar todos os seus traumas, eu vou fazer tudo isso. Eu não faço nada, eu apenas sou, nesse caso, uma pessoa dotada de conhecimentos e que vai te acompanhar nesse processo. Então, eu não derrubo, eu não crio, eu não destruo. Eu estou contigo para que você reorganize a casa. Porque muitas vezes, você encontra muitas pessoas que são especialistas em querer mudar o mundo, mas não conseguem arrumar Você o quarto me da sua desanimou, casa. já estava certo que você ia fazer academia por mim. Precisando perder um peso, eu digo, olha, ele já vai malhar por mim. Já pensou? A gente vai para o nosso primeiro intervalo, eu estou aqui com o Fábio Gomes, especialista em programação neurolinguística. A gente volta já para falar mais do primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. A gente volta já.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Fábio Gomes, ele que é especialista em programação neurolinguística e está aqui falando sobre o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente, que se realizará 30 de setembro e 1º de outubro. Hotel Jatiuca. Hotel Jatiuca. E parte disso são palestras, são 8. São 8 palestras. Quem vai dar as palestras? Vamos lá. Eu tenho aqui, 8 parceiros, 8 amigos, donos de instituto, pessoas que já atuam nessa área há um bom tempo e que eu tive o prazer de, antes de trazê-los para aqui, conhecer o seu trabalho a fundo, Vou falar aqui um por um. Fabiana Quezada, ela é advogada. Fabiana, o currículo dela, inclusive, quando alguém acessar o Professor do Pensamento, o Facebook, você vai ver lá o currículo dela, o currículo de todos os outros, tá? Fabiana Quezada, ela atua com o pensamento sistêmico, a constelação familiar. E ela vem com uma palestra bem bacana sobre a visão sistêmica no todo. Seja no seu ambiente profissional, seja na sua vida, porque a visão sistêmica ela é aplicada aonde existe a movimentação humana. Marcos Vieira, esse cara, ele é especialista mesmo em hipnose. Fez curso com o Paul Adler, fez curso com o Steve Gilligan, enfim, tem o currículo deles, eu acredito que seja um dos maiores lá, todos com certificação internacional. E ele vem falar sobre a linguagem hipnótica e os princípios do Dr. Milton Erickson. Gisela Brumanda vem falar sobre metamodelagem, que é aprendendo a aprender e a fazer. Isso é bem bacana, inclusive eu sou fã de metamodelagem, assim que eu aprendo mais rápido. Thales Brito, que vem aqui de Fortaleza, pertinho, ele vem falar sobre a comunicação atrás da comunicação. Isso aí para uma equipe é fantástico. E o Thales, atualmente, ele é professor universitário, ele é um dos sócios do Instituto Meridium, se eu não estiver enganado o nome, e ele é professor e atua nessa área de gestão. Certo. Bom, além disso, nós temos quem? O neurocientista Gabriel Jacud, Ele atuou na Seleção Brasileira de Vôlei e ele vem com a palestra dele é a mais técnica, porém, para mim, a que mais impactou, que é biocomunicação, a estrutura do pensamento. Gabriel, ele vai trazer aqui informações realmente muito pertinentes ao funcionamento da mente e o principal. Um exemplo aqui. Eu te vou fazer uma pergunta rápida, tá? Quanto é 2 mais 2 na matemática? 4, acredito. 4. Quanto é 1 mais 1? 2, acredito. Pronto. Na relação, quanto seria 1 mais 1? Na relação? Isso, por exemplo, nós aqui estamos em uma conversa, uma relação. Na nossa relação, quanto seria 1 mais 1? Eu acredito que os mesmos 2. Exato. Porém, pensando de uma forma mais científica, mais quântica, 1 mais 1 na nossa relação é igual a 3. Eu vou explicar como. Eu tenho um pensamento e você tem um pensamento. E nós vamos nos relacionar mesmo de forma vibracional. Então nós vamos gerar um novo pensamento. Por quê? Eu te escuto, você me escuta, eu falo, você fala. E nossas conexões sinápticas, elas vão estar de uma forma tão alinhada que, inclusive, se existir aquela máquina, que eu não me recordo o nome agora, me perdoe, tá? Na sua cabeça e na minha, nós vamos nos relacionar de uma forma tão profunda através de ondas mentais que você vai perceber que o que acende no seu cérebro acende no meu. Essa é uma relação e esse é um dos pontos lá da palestra dele. Sem falar que tem uma parte da palestra em que ele chega até, isso é um estudo novo, tá? Até a estrutura da alma, dos sentimentos, de uma forma científica. Olha que palestra bacana. Além disso, ainda tem mais, é claro. Isaac Wachowski, que é o meu grande amigo, ex-caminhoneiro, ex-padeiro, ex-açougueiro, tudo você pensar que ele homem foi ex. Pai de 5 filhos. Parou em alguma coisa, enfim. Oi? Ele parou em alguma coisa. Hoje ele é rico, né? Bom, ele tem 5 filhos com a mesma esposa, tá? E ele realmente... Fora os que não estão com a própria esposa. Não, calma. Só são 5. Ele me disse que ele quer ser uma pessoa que pertence aos 5% da família brasileira, que é estruturada. É certo. Assim que ele fala. Só né? 5% de família Só 5. É um dado... Ele vai contar isso na palestra de uma forma ainda melhor que isso que eu falei. Tá bom. Isaac vem com uma palestra, cara, é fantástica.
a fórmula do entusiasmo. Certo. Em uma conversa pessoal, afinal de contas, ele é meu amigo mesmo, Isaac dizendo que certa feita ele estava com a esposa e os filhos, não tinha nada para comer, tá? E ele muito religioso, claro, né? Lá não tem religião, tá? Mas ele dizendo, olha, minha esposa colocou a mão em cima do copo com água e orou para ver se enchia o bucho dos meninos, porque não tinha nada para comer. Hoje, o Isaac ele é presidente da Sipcoat. Ele é dono da Vitaline do Brasil e tem uma outra indústria que eu não me recordo o nome. Além disso, o currículo do cara também é fantástico. Ele é Hard Trainer em PNL. Hard Coach Senior, a denominação eu nem me recordo. Foi ele que botou a própria denominação ou deram para ele? Não, na verdade ele fez muitos cursos. Inclusive eu encontrei com o Isaac, de uma forma pessoal mesmo, ano passado, lá em São Paulo, e que ele estava refazendo o treino em neurolinguística. Por quê? Porque ele trabalha atualmente com formação mesmo e o desenvolvimento de competência das pessoas. Ele é bem requisitado. Bom, além de Isaac, nós temos, deixe-me recordar, olha, vou ver se eu consigo dizer o nome dele. Cláudio Yang Shen Lin. Quase que não sai. O Cláudio, ele vem com a fórmula dos campeões. Certo. Como será que funciona os pensamentos? Como será que é o funcionamento do cérebro de uma pessoa que é vitoriosa em tudo o que faz? Provavelmente existe algum segredo nisso aí. Não é a pessoa pensar apenas positivo. Ela pensa, ela imagina, ela age e ela busca essa motivação de alguma forma. No princípio da metamodelagem, voltando lá para a Gisela Brumando, você vê que uma palestra ela está conectada com a outra. Você modela a forma de pensar, o que é pensado, a ação e como é feita a ação. Isso aí é feito com algumas ferramentas. Dentro disso você vai ter o mesmo resultado daquela pessoa, só que acrescentando todas as habilidades que ele já tem com as que você já tem. Então você ganha algo a mais. Então, o Segredo dos Campeões é uma palestra fantástica. Também tive o prazer de presenciar ela. Além disso, nós temos Nadia Arai, que é um convite meu, pessoal. Ela está vindo diretamente do Japão para cá. E Nadia Arai está com a palestra dela, para mim, é a mais emocionante, que são os caminhos da vida. Nadia viajou por 26 países. Acredito que ela esteja hoje falando também 8 idiomas. Inclusive, eu estou tentando aprender aí japonês para poder fazer a tradução simultânea dela. Ela já aprendeu 8 idiomas, já esqueceu quantos aí? Eu faço o meu inglês, geralmente vou esquecendo com um mês. Pois é. Eu acho que o holandês, acho que o holandês ela já esqueceu, muito bem. Né? Mas enfim, ela vem e a palestra dela é muito bacana. Algumas pessoas, às vezes, querem muito, mas não porque querem muito. É porque disseram que elas têm que ter muito. Vamos pensar de uma forma mais sistêmica. Certo. Às vezes, o pouco para você é o muito que te completa. Às vezes, não. Bom, certo. Isso varia de cada pessoa. Certo? Tem mais um ainda. Sim, claro. Né? Fabiana Quezada, Marcos Vieira, Gisela Brumana, isso. Thales Brito, né? Isaac, Cláudio e Nádia. Falta um. E Nádia, poxa, tem um. E agora? Vou pegar esse vídeo e vou mandar para o Facebook. Não, calma. Mas a questão... O oitavo. Vamos para o oitavo com toda a calma, né? O Gabriel, você não colocou Não, aí. O Gabriel não. E o Gabriel fala do? O Gabriel é o neurocientista. Neurocientista. Mas é claro que falta uma pessoa aí, né? São 8 palestras, só que tem uma pessoa que vem falar sobre aprendizado. Quem? Eu! Ah, sim. Pense que... Esqueceu de você. Poxa, que horrível. Na verdade, a minha palestra ela é complementar. O que acontece? Após cada palestra, o participante, né, eu tenho lá as pessoas da relatoria que vão estar relatando tudo que está acontecendo na palestra. E automaticamente, no fim da palestra, será enviado um material para o e-mail das pessoas que estão lá. Então, certo. É o conteúdo. E eu entro para dizer como aquilo pode ser encaixado e como aquilo pode ser utilizado na vida. Certo. Porque, às vezes, as pessoas esquecem de visitar aquilo que elas já aprenderam. E visitar um conhecimento antigo torna você uma pessoa melhor para algo novo.
Não se faz algo novo sem antes visitar o antigo. Porque senão o que é que você vai fazer? Você corre o risco, claro, né? De apenas copiar um comportamento antigo querendo algo novo. E até onde eu conheço de relação humana e de ação humana, não se constrói nada novo pensando de forma antiga. Então, sempre no fim de cada palestra, eu entro com uma fala bem rápida, bem breve, para que as pessoas possam, sim, sempre visitar o antigo e aprender algo a mais. Só que ainda tem algo. Entre uma palestra e outra, eu fiz o convite também a alguns amigos, tá? Todos são meus amigos, claro, estão me apoiando. É uma reunião de amigos. É uma reunião de amigos, mas claro, né? Amigos. Você pelo menos seleciona bem os seus amigos. Graças a Deus. Inclusive também quem vem entre uma palestra e outra, tá? Nós vamos ter aí você chamou familiar. Não, familiar. Não, de amigos, não entre uma palestra e outra seria os familiares. Nós teremos a TIW Dança de Salão, que vai fazer uma intervenção. Por quê? Vamos buscar. O seu cérebro ele precisa reiniciar. Certo? Você, certo. Quando você está aprendendo alguma coisa, é importante que a cada 50 minutos você faça uma pausa de 5. Certo. É fundamental que você passe por um processo de processamento dessas informações. Veja que se você for um professor e você colocar 9 tópicos para que os alunos aprendam, eles não conseguem absorver 5. Então, é fundamental que você entenda que existe o que chama de quebra de estado. O que é a quebra de estado? Por exemplo, eu terei lá Dal e Cadu, que são personal trainers, né? Entre uma palestra e outra, eles precisam fazer com que as pessoas movimentem o corpo. Afinal de contas, a mente, de uma forma consciente, ela não atua apenas no nível dos pensamentos, ela atua também no corpo. Então, é fundamental que exista essa quebra de estado. Nós vamos ter muito conhecimento, abertura para perguntas, é claro. Entro eu com essa pequena contribuição e entra sim uma apresentação artística. Porque é fundamental que o seu cérebro, ou que você, a pessoa, consiga ressignificar de uma forma positiva aquilo que você já recebeu e ainda dar uma significação muito mais produtiva ao que você quer levar para casa. Então, sempre entre uma palestra e outra, uma ação artística. Você falou de 50 minutos, dá 5 minutos. Se você olhar a estrutura, o sistema de uma escola é muito semelhante. Sim. 50. Isso tudo é realmente testado, visto em termos de gerenciamento de vida, de energia vital do ser humano. Tipo, 50 minutos não faça mais do que isso. Ou a gente começa a dividir os filmes no cinema em 2, 3. Olha, a questão da sala de aula, né, é uma questão orgânica mesmo, tá? É fundamental desses 50 minutos para você trocar o pensamento. A sala de aula a gente pode compreender congresso também. Sim, tanto que o congresso... Aprendizado em si. Exato. O congresso é realmente uma grande sala de aula com 8 aulas, certo? 4 em um dia, 4 no outro, só que em uma estrutura um pouquinho diferente. Essa questão da animação, da alegria, da piada, dos sentimentos, das emoções, é fundamental ter lá também. Afinal de contas, pensando aqui rápido, quando você falou do cinema, você falou da sala de aula, você falou do congresso, vamos pensar na divisão da sua mente em 3, tá? Mente cognitiva, mente somática e mente energética. Olha como a mente ela é estruturada. A mente cognitiva, a função dela é aprender. É a mente responsável por todo o aprendizado. Leitura, canto, dança, linguagem. Certo. A mente somática é aquela, você está nervoso, então a sua barriga dói. Você está nervoso, então a sua cabeça dói. Você está nervoso, então de repente a sua mão treme. Ou a sua voz fica embargada. Certo. Essa é a mente somática. São certo. Todas as reações do seu pensamento atuando no corpo. Certo. A mente energética é aquela que é responsável pela conexão de você, ser humano, com todos os outros seres humanos da sua vida. Pense que você se conectou com muitas pessoas no passado, que são a sua base hoje, para que você possa se conectar com outras pessoas. Inclusive, utilizando essa mente, algumas pessoas tiveram algum trauma lá no passado, isso é um fato, ou tiveram uma alegria extrema. E durante a sua vida, ela pode encontrar uma pessoa que pareça muito com aquela que provocou o trauma ou com aquela que foi muito feliz na sua vida. Tendo esse encontro, naturalmente o seu cérebro, tá? Ele solta a informação
para você e você odeia uma pessoa sem nem conhecê-la, ou você ama aquela pessoa sem menos. Minha avó dizia que ela não cruzou o santo. Não cruzou, Né, mas para isso a gente vai para um breve intervalo que a gente precisa ressignificar durante esse intervalo. A gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Hoje estou aqui com o Fábio Gomes, ele que é professor, especialista em programação neurolinguística e veio aqui divulgar o primeiro congresso alagoano de desenvolvimento da mente consciente, dias 30 de setembro e 1º de outubro no Hotel Jatiuca. Você pode ter essas informações, a gente já tem debatido isso nos 2 primeiros blocos, através do WhatsApp. O WhatsApp do Fábio e do Congresso é o 987-29-2453, embora você possa também buscar pela internet, tanto nas redes sociais, ou no Google, usar o Google hoje tão utilizado como o Professor do Pensamento, ou o Congresso, o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. A gente no bloco anterior falava sobre a mente. Você falou que tem uma mente cognitiva, uma mente somática, uma energética, e aí o comportamento, conta. Bom, o comportamento é o resultado de tudo isso, né? Em sala de aula, às vezes, algumas pessoas ao me verem, né? Eu costumo já apresentar o meu perfil. Eu disse, olha, eu sou 8,80, tá? Tem horas que eu sou mais grosso que parede de igreja, que esse é o meu comportamento, é a minha forma. Alguns alunos, realmente, eles estranham, outros acham que não consegue existir o humor e a ordem até eles me conhecerem. Algumas pessoas, na questão cognitiva, elas foram educadas a agir, a pensar e a falar daquela forma, certo? Então eles foram ensinados, né? Ensinados a serem daquela forma. Outras pessoas, elas são o que na neurolinguística chama de sinestésicos. Sinestesia, ela pode ser desenvolvida ou você pode nascer com ela em um grau alto. Sinestesia é a capacidade que o ser humano tem de reconhecer o mundo e aprender as coisas através do que ele sente. O tato, o paladar, o olfato e os sentimentos, principalmente. Aí por isso da mente somática. A mente energética é o resultado de todas as relações que você teve. Então vamos pensar em uma matemática. Uma pessoa mais somatizada, mais ligada à sinestesia. Sinestesia. Né? Ela precisa de um beliscão para aprender. Às vezes. Sentir, né? Você tocou em um ponto e deixar mais à frente. Mas vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar na sucessão de comportamentos. Vamos pensar na explosão de sentimentos, emoções e sensações. E vamos ver a conexão com todas as pessoas que você teve contato na sua vida. Aí é o resultado de hoje. Você, certo, tá? Certo. Vamos pensar que algumas pessoas elas são muito visuais, outras muito auditivas, outras muito sinestésicas. Isso serve para o aprendizado? Claro. Tá? Existe a minha forma de aprender e a sua forma de aprender. Mente cognitiva. Existem aquelas pessoas que vou botar mais ou menos assim, ela olha para você e ela já diz, eu não estou me sentindo muito bem na presença daquela pessoa. Provavelmente essa pessoa ela é sinestésica. Então, esse aí é um resultado das 3 mentes atuando. Eu aprendi que eu preciso ter medo de algo. Eu aprendi que apenas quando eu começar a ver é que eu devo crer. Eu aprendi que só quando eu escuto a pessoa falar de uma forma estruturada ou não, tá, é que eu posso confiar nela. Isso é uma visão cognitiva. Sim, cognitiva e somática. E quando é que entra uma visão energética? Exemplo, esse hoje que entrou aqui está com a pá virada, esse acordou com o pé esquerdo, esse tem uma energia no meio. Não. Tem dia que você não sabe porquê, mas acordou mal. Sim, aí, acredite, nessa parte que você falou ainda não foi para a mente energética. Porque a mente energética, ela na verdade está ligada à sua conexão com todos. Imagine o que eu falei há pouco sobre o nosso pensamento. 1 mais 1 igual a 3. Nossa relação. Imagine que eu convivi com uma pessoa que tinha um hábito todos os dias. Imagine que eu convivi com uma pessoa durante um dia que ela tinha um hábito diferente. Quem será que impactou mais a minha vida?
aquela que eu dei mais atenção ou aquela que esteve mais tempo comigo. Então, pense que nessa matemática aqui, ela não é exatamente exata, mas ela é importante em todo o seu ponto. Professor Fábio, cognitiva, somática, energética, são pontos, estruturas de uma mente consciente? Ou ainda podemos incluir nesse bojo o inconsciente coletivo? Pois é. Há um inconsciente coletivo para a neurolinguística? Nesse caso aí, nós teríamos que entrar na linguagem quântica. Aí é uma outra abordagem. Mas eu vou dar essa resposta. Vamos lá. As três mentes, elas estão atuando. Conscientemente. Conscientemente, as três. Certo. Porém, você só vai ter consciência quando eu demonstrar de forma prática como cada uma funciona, existe, tá? Interage com você. Enquanto isso, ela torna-se ainda inconsciente. Por quê? O que será que o seu pensamento pensa a respeito do que você pensa ou do que você anda pensando? Então, essas são perguntas que fazem você ir em um nível ainda mais profundo do seu raciocínio e das suas três mentes. Porém, eu não tenho como, através de apenas uma conversa, mostrar para você o poder que essa sua mente tem nessas três categorias. Não existe a ativação de uma mente inconsciente senão pela prática. Nem sempre a teoria ela complementa tudo que é necessário. Com relação ao pensamento coletivo, vamos pensar em uma linguagem quântica, tá? Imagine, apenas imagine, que às vezes uma pessoa que tem uma ideia aqui no Brasil, no mesmo momento, uma pessoa lá na Austrália teve o mesmo pensamento. O que será que está ligando essas pessoas? Como será que uma teve a mesma forma de pensar, o mesmo pensamento? Essa teoria não é minha, tá? Então, os telespectadores, por favor, não é minha. Imagine que acima das nossas cabeças existe um mar de infinitas possibilidades, tá? Tudo é vibração. Se você colocar uma máquina aqui, você vai ver que é vibração. Se eu tocar um diapasão, né, e colocar próximo a você, você vai sentir a vibração. Tudo vibra. Dentro da nossa cabeça, as conexões sinápticas, elas se comunicam através de um filamento de energia. É vibração. A depender da sua vibração do dia, você pode sim, isso é algo cientificamente comprovado. Você pode ou não modificar o ambiente que você está. Vamos pensar em vibração e vamos pensar nesse mar de infinita possibilidade que está acima das nossas cabeças. O que a teoria quântica diz? Quando eu direciono o meu pensamento, é como se eu esticasse a minha mão e pegasse um conhecimento que já existe. Então, às vezes, uma pessoa aqui faz a mesma coisa que alguém lá no outro lado do mundo. Então, isso faz com que eles entrem em sintonia. Eu sou fã do History, né? E eles mostram lá como é que existia a conexão entre os xamãs das tribos indígenas. E que da mesma forma que um via o futuro, o outro via também. A linguagem quântica, como eu disse, é uma pincelada apenas, ela explica isso de uma forma muito mais centrada, né? Sem magia. A ciência existe aí sim. Por quê? Porque o ser humano é dotado de capacidades. Antes, lá atrás, eram coisas que eram confundidas, porque tudo que você não compreende, você ou vai ter medo ou você diz que não existe. Mas quando você começa a estudar e ver que existe, não é mais magia, é ciência, porque é comprovada. Não, você tem casos, você tem bruxas de Salem, você tem uma série de coisas. Não, eu digo isso porque bruxas de Salem pode parecer uma brincadeira, mas existem registros históricos de pensamentos coletivos que influenciavam de uma certa maneira. Mas, trabalhando um pouco isso, uma das críticas que se tem à neurolinguística é que, teoricamente, a neurolinguística trabalharia o cérebro humano, o pensamento humano, a mente humana, como se todas elas trabalhassem iguais. Você acha que essa é uma crítica válida? Vamos pensar no seguinte, ó. Como eu falei, nos pressupostos da programação neurolinguística, mapa não é território, ok? Vamos pensar que toda mente é parecida? Sim. Toda mente é igual? Não.
se você for olhar na perspectiva do funcionamento. Exemplo. Vou tentar dar uma alimentada nisso, que eu acho que é importante, porque você coloca a razão na história. Há pessoas que se você ativá-la com a linguagem, buscando isso positivamente, ela tende a reagir. E há pessoas que, se você disser o positivamente, ela não vai, você faz exatamente o contrário para ativá-la. Exemplo, uma pessoa muito teimosa, se você pedir que ela vá ao supermercado, é exatamente isso que ela não vai fazer. E a psicologia tratou isso como a psicologia reversa. Por favor, não vá ao supermercado, né? A pessoa vai por causa que foi... Isso daí, colocada dessa maneira, é uma prova de que as mentes trabalhariam de forma... Eu botei um caso bobo, mas de forma desigual, ou funcionam de modo igual, só que tem alguma característica que pode ser explicada? Pois é. Com relação ao funcionamento, você fez um exemplo fantástico. Com relação ao funcionamento, todos somos diferentes. Existem pessoas parecidas, mas não pessoas iguais. Pense que existe aí dois lados básicos, né? Direita e esquerda. Não estou falando nem para frente nem para trás. Lados, direita e esquerda. Às vezes você precisa ser estimulado com um desafio. Você. Tá? Essa é a sua forma de ser estimulado ou motivado a fazer algo. Outras pessoas, infelizmente, elas precisam ser estimuladas com medo de perder alguma coisa. Tem gente que, se você colocar um desafio, ela vai ficar com medo. Exato. Tem outras pessoas que vão aceitar o desafio, vão seguir realmente tentando fazer com que o desafio aconteça. Em janeiro, eu sofri um acidente, né, de um erro médico, e eu estava sem quase conseguir andar. Montei uma palestra, porque realmente na mesa de operação não, mas quando o período que eu fiquei lá na UTI, eu precisei utilizar da neurolinguística para me ajudar. E eu fiz uma palestra, onde nasce a motivação. Veja que cada pessoa, de acordo com o que ela funciona, como ela funciona, tá? Eu não posso enxergar você como algo parecido, mas tem uma coisa que ela é como se fosse no pacote completo, quando você foi criado, todos temos capacidades. Elas podem ser conscientes ou inconscientes, mas todos temos. Então, nesse ponto de vista, tá, de habilidades e como é que eu posso dizer assim, e de poderes, vou botar assim essa palavra, poderes dentro da mente, todos somos iguais. Mas na perspectiva do funcionamento, aí depende. Qual lado? Mas todo mundo nasce com a mesma programação? Todo mundo vem com Windows 10? Não, com certeza tem um com Linux? Com certeza não. Porque Linux, não. Você vai perceber o seguinte, se você é uma pessoa saudável... Todo mundo pode virar um Neymar? Bom, eu gostei. Essa foi melhor ainda. Para você poder chegar a ser um craque, tá? Você precisa fazer uma sucessão, ou você ter realmente uma sucessão de atividades, né? Então, vamos pensar aqui, o Neymar apenas pensa? Não. O Neymar, ele saiu com uma predisposição a conseguir chutar forte. Você vê que a velocidade do chute daquele rapaz realmente foi até medida, mas né? A minha dúvida é no sentido, o Gerson não é o Neymar por preguiça? Aí voltamos para o funcionamento. O que é exatamente que você deseja? Por quê? Vamos pensar o seguinte, você quer ser o Neymar? Então você vai ter que provavelmente ver se você tem a ferramenta. Você tem que ser saudável. Segundo, você tem que ser atleta. Você é atleta? Porque às vezes algumas pessoas querem algumas coisas que elas não estão preparadas para receber. Então como é que você vai ter aquilo? Mas o Gerson pode ter vindo sem essa programação. Sim, porém a programação ela pode ser ressignificada. Olha só para o funcionamento novamente, ok? Mas a questão é o seguinte, o que é que o Gerson quer? O que é que o Gerson quer? O que é que ele deseja? O que é que ele tem de ferramenta para conseguir atingir aquela competência? Em outras palavras, ele pode ser melhor que o Neymar. Mas a gente vai discutir isso no próximo bloco. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. O Gerson, né, irmão?
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Fábio Gomes, ele que é especialista em programação neurolinguística, está aqui divulgando o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente. Vai ser no dia 30 de setembro e dia 1º de outubro. Para você ter informações sobre esse congresso, basta você acionar o WhatsApp. O WhatsApp da organização do congresso é o 98729 2453 ou acessar pelo Google ou redes sociais como Facebook e Instagram, o Professor do Pensamento. A gente está aqui com o Fábio. Fábio, a gente citou aqui um pouco nos blocos anteriores o que é que vai se falar. Sistema, hipnose, metamodelagem, estrutura do pensamento, entusiasmo, caminhos de vida. É preciso isso tudo para se dar bem na vida, pessoalmente, profissionalmente, no amor, em tudo isso? Pois é. Vamos pensar em uma estrutura, tá? Nem tudo que eu preciso é o que você precisa. Sim. Isso é um fato. Tá? Fato. Às vezes eu preciso de pouco, às vezes eu preciso de um pouco mais. Certo. Às vezes você precisa de muito ou de nem tão pouco. Isso é muito relativo. Esse congresso, na verdade, o foco é trazer informação nova, tá? É trazer conhecimento interessante. E o principal, estruturado. Você falou no amor, não é isso? Pronto. Eu estava, inclusive, contando hoje, em sala de aula, isso é um exemplo com a minha namorada. Eu dizer a você que eu não uso PNL no relacionamento, eu vou estar mentindo. Tá? Nós temos um relacionamento de 6 anos, eu não estou enrolando, é ela que não quer casar, tá? Um relacionamento de 6 anos. E, às vezes, eu quero utilizar o que eu sei com ela. Mas não é ecológico. Não vai ser bom nem para mim, nem para ela. Então, eu utilizo comigo. Às vezes eu começo a ver as coisas na perspectiva do pensamento dela. E simplesmente, às vezes, eu simplesmente digo, você precisa de um tempo para pensar, eu vou aqui dar uma volta, volto já, até a sua raiva passar, tá? Em 6 anos de relacionamento, nós brigamos 4 vezes. Né? Esse número eu me orgulho de dizer, 4 vezes. Ano passado, ela achou que era necessário separar. Mas aí, um dia separado um do outro, nós voltamos, né? Então, eu acredito que é um relacionamento. Você hipnotizou ela? Não, de forma nenhuma. Eu percebi que tem hipnose aqui no congresso. Que é isso, de forma nenhuma. Bastou um dia para hipnose dar sucesso. De longe, rapaz, que poder. Então, pense que na minha vida hoje, utilizando PNL, é fantástico, tá? Só para o nosso espectador que Tá. talvez não esteja familiarizado, Sim, sim. PNL... Perdão, é a sigla de Programação Neurolinguística, Certo. no qual eu sou trainer e especialista. Certo. Então, utilizar isso na minha vida me ajuda bastante. Inclusive, assim, mostrar uma forma de pensar interessante, tá? Pense que isso é de uma forma antes inconsciente, hoje consciente. Foi feito um estudo em como é que um bom negociador, tá? Um bom mediador, ele faz para ter sucesso, mas só os bons mesmo. E aí fizeram a metamodelagem do pensamento, da ação, foi estudando, foi fazendo entrevista com o profissional e chegou-se a uma técnica, chamada técnica do 101%. Isso eu ensino em todo o curso de neurolinguística. O que é a técnica do 101%? Olha que fantástico. Você encontra na outra pessoa, tá? 1% que tem a ver com você. E você foca o seu pensamento 100% naquilo. Se você fizer isso, você afasta tudo aquilo que não te interessa naquele momento. Você não vai estar mentindo. Você vai estar simplesmente direcionando o foco para algo. Então, pense que, às vezes na minha vida, eu preciso de linguagem hipnótica? Não sei. Às vezes eu preciso de uma linguagem sedutora? Não sei. Será que eu preciso da neurociência na minha vida todos os dias? Não sei. Mas vamos pensar que todo conhecimento é um conhecimento válido. Pense que, vamos só supor que se você for um vendedor, mas você quer ser um bom vendedor, então provavelmente a sua linguagem é a sua principal arma para poder levar o seu produto para o cliente. Se você é um administrador, então provavelmente a sua linguagem é a sua principal ferramenta de condução. Pense que se você toma consciência
do que você pensa e qual é a ação no seu corpo e a ação do seu comportamento com os outros, então provavelmente você vai ter um resultado muito satisfatório. Esse congresso, ele é para todos? Provavelmente. Mas eu estou dizendo inclusive para as pessoas que estão fazendo a inscrição. Todo conhecimento, inclusive nesse congresso, é um conhecimento útil. Mas se ele não é cuidadosamente analisado para colocar na sua vida de uma forma prática, ou seja, se ele não é colocado em prática, ele torna-se um conhecimento inútil. Então, voltando à sua pergunta, serve para o amor, serve para o trabalho, serve para desenvolvimento pessoal? Serve, mas aí depende muito de cada pessoa. A minha intenção, eu selecionei esses profissionais, tá? Esse congresso ele já tem 3 anos planejado, e dentro desses profissionais, uma palestra complementa a outra. No fim das palestras, é fundamental saber que a pessoa ela recebeu um pacote cognitivo, mas a experiência de referência ela vai ter apenas no seu dia a dia. Então, o que ela vai fazer com aquele conhecimento? A isso eu não posso intervir de forma nenhuma na vida de ninguém, mas levar o conhecimento. Esse realmente, o congresso, ele vai dar muito conhecimento a todos os participantes. É a pessoa que foi no nutricionista, mas continuou comendo pizza, né? Tem muito o que fazer, não serviu de nada. Não serviu de nada. Tem que prestar nisso. Agora, para reforçar, Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente, a mente deve estar consciente o tempo inteiro? E eu lhe faço essa pergunta sobre a mente consciente o tempo inteiro, com o tradicional exemplo da pessoa que dirige. Ela passa a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Ela não para mais para pensar depois que já está fazendo isso há um mês. Já está automatizado. Está automatizado. Mas isso, para além de uma questão de consciência, porque passou a ser inconsciente, isso daí é um mecanismo, eu penso, um mecanismo do corpo de poupar energia. Exatamente. Eu acho até que você andou lendo muito sobre neurolinguística e neurociência, tá, cara? Por quê? Vamos pensar o seguinte, para você poder dirigir, você primeiro passou por um processo de aprendizagem. Então vamos pensar nos 4 níveis de aprendizagem. Primeiro, você é incompetente e é inconsciente. A palavra incompetente, Sim. às vezes, ela ofende algumas pessoas, mas você é incompetente porque você não faz. Sim. E você é inconsciente porque você não sabe. Quando você precisa saber, então você torna-se incompetente, só que consciente. Ou seja, você sabe que não sabe daquilo. Você se tornou consciente. Você vai para o outro estágio, o terceiro. É quando você treina bastante, ou seja, você já está dirigindo, e aí você se torna o quê? Competente, porém consciente. Você sabe o que está fazendo. Só que você pratica mais ainda. Aí você chega em um nível muito interessante, que é o competente, só que inconsciente. Você já não precisa mais pensar para fazer aquilo. Pense que você vai realmente gastar energia no seu processo de aprendizado. Quando você direciona aquilo que você aprendeu, aí sim. Aí você vai perceber que você não precisa pensar, você apenas faz. Porque você já aprendeu, já praticou, já automatizou. Vamos pensar que... Posso pegar do Neymar novamente? Pode, claro. Pronto. Vamos pegar uma pessoa que joga bola, tá? Ela... Vou dizer você, como é o nome do... Não. O Gerson, claro. Gerson decide que quer ser jogador de futebol. Só que ele não sabe que não sabe. Certo. O primeiro nível. Ele começa a jogar bola e ele percebe que não sabe. Ok? Certo. Aí ele se tornou consciente. Aí ele treina bastante, ele começa a saber fazer alguma coisa. Depois ele não vai pensar mais em nada, ele vai simplesmente jogar, certo? Só que existem pessoas que elas ultrapassam, tá? Uma barreira da habilidade, que se tornam tão competentes que são chamados de mestre. Por exemplo, um bom jogador, ele tem um controle de bola fantástico. Não é isso? Faz embaixadinha, cabeça, tudo mais. Só que imagine esse mesmo jogador pegando um copo muito frágil, tá? Que qualquer coisa, qualquer baque, né? Baque aqui, bem alagoano mesmo. Baque, possa quebrá-lo e ele consegue fazer embaixadinha. Isso, ele já subiu um nível. Então, além daquilo que se torna inconsciente, eu faço coisas
maravilhosas, estupendas, magnânimas, porque eu elevei o nível do meu aprendizado. Pense que até lá, até eu chegar aí, eu gastei energia. Quando eu cheguei aí, eu já não preciso gastar tanta energia, porque eu já alinhei a minha mente, o meu pensamento e a minha ação. Nesse congresso, eu vou levar a informação. Se você praticar bastante, você chega onde você quer. E aí sim, você vai gastar energia até chegar onde você quer. Depois você dá o direcionamento para uma outra situação, um outro foco, porque essa sim é a tua decisão. A partir do momento que você faz bem algo de forma inconsciente, o corpo pode se preparar para gastar energia com outras consciências? Claro, com certeza. Imagine que no início uma criança ela gasta muita energia para tentar aprender. Na hora de escrever, ela gasta realmente muita energia. Quando ela aprende a escrever e tomar gosto por escrever, ela nem sente mais o peso desse gasto energético. Por quê? Porque ela já direciona toda a sua energia para a criação, não para a escrita. Veja como é que as coisas são bem estruturadas. Até você aprender, você gasta muita energia. Depois você gasta apenas aquilo que é necessário. E assim você sucessivamente vai crescendo na vida, né? Pois bem, eu estive aqui com o Fábio Gomes, professor especialista em programação neurolinguística, que está aqui divulgando o primeiro Congresso Alagoano de Desenvolvimento da Mente Consciente, a quem eu agradeço. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a você, um abraço a toda a sua audiência e muito obrigado. Se inscreva, você pode olhar pelo WhatsApp, o que a gente já colocou aqui, mas bota mais uma vez, o 82 987 29 24 53. A gente agradece a sua audiência, espera uma próxima oportunidade. Obrigado. Até mais.